Olá, está no ar pela TV Aberta São Paulo o programa Falando Nisso. Preparar o indivíduo para uma maior e mais eficiente aplicação de força no gesto motor esportivo e no dia a dia, melhorando seu desempenho e diminuindo o risco de lesão. Essa é a força dinâmica. Falando nisso, eu recebo hoje Alexandre Blas, que é mestre em esporte de alto rendimento, e Marcelo Semiates, que é fisioterapeuta. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo bem? Eu queria primeiro entender, eu dei uma breve introdução, mas o que é a força dinâmica? A força dinâmica é um método que nós desenvolvemos que desenvolve a transmissão de força entre os segmentos corporais. Quando nós estamos sobre a terra, a gente aplica força na sola dos pés contra o chão. E a energia que a gente está aplicando contra o solo, ela sobe até a cabeça e as mãos. Certo. Então, é um método que a gente desenvolveu exercícios de força, exercícios de percepção, para que a pessoa consiga aplicar uma mais eficaz força no gesto do dia a dia ou no gesto esportivo. Então, a gente entende que o dia a dia é composto por N gestos motores. Certo. Tá? Escovar os dentes, sentar e levantar, subir escadas. No dia a dia, a gente desenvolve esses gestos. Queria que vocês explicassem como que vocês começaram a trabalhar junto. Cada um tem aí a sua carreira em paralelo e juntaram para fazer a força dinâmica. Como começou esse processo? Tá. Esse processo começou com a partir da minha insatisfação com os trabalhos posturais que trabalhavam com o indivíduo parado, em estática. Eu comecei a pesquisar o movimento para saber de que maneira que o movimento tinha interferência nos padrões posturais, tá, ok? E eu fui trabalhar com atletas de alto rendimento e atletas amadores também, para poder ver, a partir do momento do gesto repetitivo, de que maneira que aquela incidência de repetição tinha interferência na postura. E aí eu comecei a observar que realmente, né, dependendo do tipo de movimento, você tinha uma maneira com que o corpo se comportava e uma forma resultante dessa formação do corpo. A partir daí, eu comecei a sofrer interferência de um trabalho que é conhecido no meio da fisioterapia, que é de uma fisioterapeuta francesa, chamada Bézier, tá? Que ela trabalha com a ideia de coordenação motora. Eu tentei aplicar a ideia dela de coordenação motora nesse trabalho com os atletas e eu senti alguma dificuldade, porque algumas coisas não se adaptavam. Foi aí que eu percebi que a questão não estava na coordenação motora, mas estava na transmissão de força, nas aplicações de força do corpo, ok? Ou seja, a partir do momento em que o corpo executa uma ação de força, ele sofre uma adaptação para isso. E essa adaptação, ela é a resultante que vai determinar a forma do corpo. Certo. Tá? E dependendo de como você repete o movimento e tem uma qualidade de aplicação de força, o seu corpo vai sofrer essa adaptação, tá, ok? A questão está relacionada com aprendizado, tá? A partir do momento em que você tem a repetição, você desenvolve um aprendizado. As sessões de fisioterapia, do jeito que a gente fazia, com uma sessão por semana, me gerava um pouco de angústia com essa questão do aprendizado, porque você deixava a pessoa incidindo 1 hora sobre um modelo que não se aplicava com a marcha, não se aplicava com o gesto do dia a dia e queria que aquilo transformasse a postura do indivíduo. Você até tinha algumas transformações, mas que não se mantinham no tempo, tá? Então, a partir dessa observação, eu comecei a interferir nos gestos dos corredores e comecei a observar a diminuição da incidência de lesões e, ao mesmo tempo, melhora na performance. Certo. Tá? E foi aí que eu encontrei o Alexandre voltando do mestrado dele em esporte de alto rendimento de Portugal. E aí acho que... E a minha questão que me levou, vamos dizer, a fisioterapia, a me aproximar de fisioterapeuta, isso já aconteceu em Portugal. O esporte de alto rendimento, ele apresenta inúmeras lesões. Tá? E eu, como treinador, tenho todo o interesse que o atleta não tenha parada de treinamento, porque isso vai interferir no rendimento dele. Então, eu já vinha trabalhando o trabalho tradicional, vamos dizer, de força, com muitos exercícios com o pé apoiado no solo, tá? Os pés apoiados nos solos, e isso eu já vinha buscando a questão de aumentar a força do atleta para melhorar o rendimento dele. As questões da lesão, eu vi que não ia dar conta a minha formação, e sim eu precisaria estar me juntando a outro profissional
para dar conta da diminuição das lesões. Então, o meu interesse era diminuir as lesões e aí sim justifica essa aproximação. E houve inúmeras mudanças do meu trabalho, que até então acontecia com alguns tipos de exercício e hoje em dia ele está bem estabelecido o objetivo dos exercícios. A gente criou inúmeros exercícios porque os exercícios que já existiam, eles não preenchiam as nossas necessidades. Certo. Por isso a criação de um método. Esse método ele prevê algumas etapas de trabalho, tá? Nós temos uma etapa de observação, onde nós analisamos a cinemática do movimento, tá ok? Em seguida, entra um trabalho que é meu, de modificar aquele gesto, tá? Oferecendo uma maneira nova de andar, uma maneira nova de correr, de estar em pé, de sentar, sempre baseado numa transmissão de energia e força, porque aí o cérebro consegue reconhecer aquela sensação e consegue criar uma adaptação, ou seja, a gente consegue criar um modelo em que o corpo tenha uma maior aplicação de força. A nossa vida é muito sedentária, então a tendência nossa é cada vez mais sermos achatados. Por exemplo, eu estou aqui sentado, se eu relaxar, eu vou naturalmente me achatar em relação à cadeira, em relação ao chão. Por quê? Porque a gravidade me puxa. Isso, se você imaginar numa vida inteira a incidência disso, quanto isso vai acontecendo, à medida que a idade avança, a qualidade do nosso movimento, o quanto nós estamos sendo achatados. Então, nós precisamos encontrar uma forma em que nós, vamos dizer assim, nós resistimos a esse achatamento. Só que para isso precisa haver adaptação do corpo, adaptação do sistema muscular, o nosso sistema ósseo, né? Para esse sistema neurológico, e para essa adaptação tem que haver treinamento. Certo. Marcelo, deixa eu só fazer, a gente está conversando bastante, a gente tem alguns depoimentos de algumas pessoas que já passaram pela força dinâmica. Vamos ouvir o primeiro depoimento, que é o do Guto, que vai falar um pouco o que isso mudou na vida dele. A minha história com força dinâmica começou há aproximadamente 4 anos. Quando eu entrei aqui foi um trabalho para desenvolver as minhas habilidades técnicas e de força. Mas no meio dessa trajetória eu tive um acidente bem grave, eu fui atropelado num treinamento em São Paulo na minha bicicleta, tive uma fratura na coluna, na vértebra T12, bem complicada, e fui desacreditado pelos médicos para voltar a correr num período de tempo de aproximadamente 6 meses a 1 ano, dependendo de como fosse minha recuperação. Eu comecei o trabalho de força dinâmica focado nessa recuperação, para poder voltar a competir o mais rápido possível, para poder dar retorno para os meus patrocinadores. Comecei com o Marcelo um trabalho bem interessante que meu corpo ele tinha que se readaptar dentro das limitações dele a fazer o movimento. A gente foi fazendo isso durante 2 meses e, para nossa surpresa e do meu médico, em 3 meses eu estava competindo de novo. No bloco a gente conversa um pouco sobre o caso dele e sobre isso que ele falou dos atletas quererem voltar para competir, para dar resultado para o patrocinador e não só pela saúde. O programa Falando Nisso volta daqui a pouco.